Imagine que caso você, aluno, melhorasse suas notas na escola, ganhasse durante os primeiros 30 dias do mês uma quantia em dinheiro seguindo a sequência: R$ 1 no primeiro dia, aumentando sempre 50 centavos a cada dia até o 30º dia, e construindo a seguinte tabela para controlar suas economias. Complete a tabela abaixo para descobrir quais seriam os valores diários e o valor final economizado. Então, aqui vocês vão ter que completar a tabela com os valores que vocês vão receber por dia, a cada dia, todos os dias, e o somatório. Então, no primeiro dia, você foi lá, trabalhou o primeiro dia, ganhou R$ 1. Começou com R$ 1. A cada dia vai aumentar meio. Então, no segundo dia, vai ser R$ 1 mais meio, que vai ser 1,5. A soma dos valores economizados, no primeiro dia você economizou R$ 1. No segundo dia, você vai ter que somar o que você tinha no dia anterior, mais o que você conseguiu no segundo dia. Então, vai dar 2,5. No terceiro dia, vai ser um fixo, mais 2 dias de meio, que vai dar 2, que 2 vezes meio dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, o somatório vai ser o que você ganhou no primeiro dia, mais o que ganhou no segundo dia, mais o que ganhou no terceiro dia, 4,5. No quinto dia, vai ser 1 mais 4 vezes meio, que é igual a 3. Então, vai ser, o somatório geral vai ser o que ganhou no primeiro dia, o que ganhou no segundo dia, o que ganhou no terceiro dia, o que ganhou no quarto dia, o que ganhou no quinto dia. Tá? Então, o somatório deu 10. No 10º dia, vai ser 1 mais 9 vezes meio, que é igual a 5,5. Então, soma todo o que ganhou nos dias anteriores, mais no 10º dia. Daí tem o somatório aqui. Então, de acordo com essa tabela aqui, o que acontece? Quando for no 15º dia, você vai ganhar R$ 1 mais 14 vezes meio. 15º, por que deu 14 aqui? Porque aqui no primeiro dia eu não somei meio. Então, vai diminuindo sempre um dos dias, do dia no dia. Do dia você diminui um. Então, se fosse aqui 16, seria 1 mais 15 vezes meio. Se for no 17º, vai ser 1 mais 16 vezes meio. Tá? Diminui sempre 1 para multiplicar o meio aqui. E aqui é a somatória de todos os dias até eu chegar ao valor economizado. Agora vamos responder essas perguntas aqui. Com o passar dos dias, o que ocorre com os valores correspondentes aos economizados? Ele está aumentando cada vez mais, né? Cada dia aumenta. À medida que os dias passam, o quanto aumenta os valores correspondentes aos economizados? Então, cada dia ele vai somando meio, acrescentando meio no valor. Descreva com palavras uma regra para calcular os valores da coluna, o valor recebido no dia, a partir do valor recebido no dia anterior. Então, a partir do dia anterior, ele está recebendo meio, está calculando no valor recebido. Então, a partir do valor recebido no dia anterior, soma-se meio para calcular o valor recebido do dia. Usando uma regra descrita no item anterior, encontre uma fórmula para relacionar os elementos da coluna dia com o valor da coluna valor recebido no dia. Então, o valor 1 já é fixo, tá? Então, 1 fixo mais meio vezes o dia. Observe bem os números da coluna valor recebido no dia, que tipo de sequência eles formam. Então, se você observar aqui, ó, 1, 1,5, 2, está aumentando de meio e meio. Quando eu somo um valor fixo, eu tenho uma PA. Então, aqui é uma progressão aritmética de razão meio. Encontre uma fórmula para calcular o valor recebido no enésimo dia. Então, por exemplo, se eu quero saber lá no 29º dia, então vai ser 1 mais, diminui 1, 28 vezes meio. Então, se for para calcular uma fórmula, seria, no enésimo dia, a n igual a 1 fixo, mais meio vezes n menos 1. Na sua fórmula, o valor calculado para n igual a 1 é igual a 1? Então, nessa fórmula aqui, a n igual a 1 mais 0,5, vou colocar 1 no lugar do n. 1 menos 1 dá 0, 0 vezes meio dá 0, então deu o resultado 1 aqui. E o valor para n igual a 2 é 3. Então, vamos substituir aqui no n valendo 2, n valendo 2. Seria a n igual a 1 mais 0,5 vezes n menos 1,
A2 igual a 1 mais 0,5. No lugar do n, colocou 2. 2 menos 1 dá 1. 1 vezes meio dá meio. 1 mais meio dá 1,5. Então, aqui não é 3. Aqui é só para vocês testarem a fórmula, tá? Na pergunta Z, encontre uma fórmula que dê a soma SN dos valores economizados no dia. Então, para saber o valor economizado no dia, o primeiro dia foi 1. Para ter uma fórmula, você vai somar o primeiro dia 1, mais o que recebeu no último dia, vezes a quantidade de dias, quantos dias, e divide por 2. Então, a fórmula é ECN igual a 1, o 1, que é o valor fixo, mais a quantidade que você recebeu no último dia, vezes quantos dias foram soma, multiplica e divide por 2. Exercício número 20. Imagina que agora você tem um novo acordo de boas notas e durante 10 dias do mês você recebesse o dobro do que recebeu no dia anterior, começando com 10 centavos. Assim, no primeiro dia, ganharia 0,10, que é 10 centavos. No segundo dia, 0,20, 20 centavos. No terceiro dia, 0,40, 40 centavos. Seguindo assim até o 10º dia. Complete a tabela, indicando os valores recebidos e economizados. Então, no primeiro dia, se você estudar direitinho, vai ganhar 10 centavos. Um acordo de boas notas. No segundo dia, você vai dobrar o que você ganhou no primeiro, então vai ser 20 centavos. No terceiro dia, dobra o que ganhou no dia anterior, 40 centavos. No quarto dia, dobra o que ganhou no anterior. E assim por diante. Então, a somatória dos valores economizados, no primeiro dia, só somou o que ganhou no primeiro dia. No segundo dia, vai somar o que ganhou no primeiro e o que ganhou no segundo. Então, 0,10 mais 0,20, que é do 0,30. No terceiro dia, soma todos os dias anteriores, mais o do terceiro dia, 0,70. No quarto dia, soma tudo que ganhou nos dias anteriores, mais o que ganhou no quarto dia, deu 1,5. Até o 10º dia. Próxima pergunta. Descreva o cálculo utilizado para obter o valor recebido no dia 8. Então, qual é o valor recebido do dia 8? Como que você calcula? Qual é uma descrição que faz para receber o valor do dia 8? Então, se você observar a tabela, no primeiro dia foi 10 centavos, aí dobrou no segundo dia, dobrou no próximo, dobrou. Então, no 8º dia vai ser o dobro do que recebeu no 7º dia. Então, nota-se que o valor dobra de um dia para o outro. Então, na sequência, ficaria 0,10, 0,20, 0,40, 0,8, 1,60, 3,20, 6,40. No 8º dia, 12,8. Próxima pergunta. E para calcular o valor recebido no dia 9, dobra-se o valor recebido no dia 8. Se no dia 8 foi 12,8, é só dobrar o valor, multiplica por 2, vai dar 25,6, R$ 25,60. Próxima pergunta. Se você tivesse melhorado suas notas nos N primeiros dias, qual seria o valor recebido por ele no enésimo dia? Então, para criar uma fórmula para o enésimo dia, o primeiro dia foi 10 centavos, vezes 2 elevado ao N menos 1, que seria a fórmula da PG. Qual é a principal diferença entre uma PA e uma PG? Então, a principal diferença entre a PA e a PG é a razão que é usada. Numa PA, é uma sequência onde cada elemento é igual à soma entre o termo anterior e uma constante, que é chamada razão. Então, na PA, sempre você vai somando a mesma razão. E uma PG é uma sequência onde cada elemento é igual à multiplicação entre um termo anterior e uma constante, chamada de razão. Então, para descobrir a PA, você vai ter que somar sempre o mesmo valor. E para descobrir a PG, você vai multiplicando sempre a mesma razão. Assim, os elementos da PG crescem muito mais rápido ou diminuem muito mais rápido. Questão número 21. Analise as duas propostas e responda. Então, vocês vão analisar as duas tabelas que vocês fizeram no exercício anterior. Pergunta A. Qual é a proposta mais vantajosa financeiramente? Então, se vocês observarem a tabela, do primeiro ao 7º dia, a proposta mais vantajosa é a primeira, que é de PA. A partir do 8º dia, a proposta mais vantajosa já é a segunda.
Como é usada a razão na primeira proposta? A PA. Então, na primeira proposta, para você saber a razão, é a diferença de um valor de um dia para o outro, tá? Do dia anterior para o dia posterior. Como é usada a razão na segunda proposta? Na segunda proposta, a razão é a divisão do valor de um dia anterior por dia posterior. Em qual proposta PA e PG o valor recebido do dia aumenta mais rápido? Lógico que o que aumenta mais rápido é a PG, porque ela vai dobrando. No caso ali, vai dobrando cada dia e dobrando para calcular o próximo valor. Compreendendo o problema. O que é solicitado no problema? Quais são os dados? Então, nesse problema aqui, o que é solicitado? O que está sendo solicitado? A pergunta é qual é o mês que ele vendeu 14.985 celulares. Os dados são o último termo igual a 14.000, que é o último valor que ele deu no exercício. O primeiro valor que ele deu, quanto que foi vendido no primeiro mês. E a razão, que é 3. Então, esses são os dados do problema. Ao resolver esse problema, podemos representar o último mês como termo geral de uma PG. Entre as seguintes afirmações, assinale aquela que pode ser utilizada para resolver o problema. Então, a fórmula que pode ser utilizada é a primeira. Por quê? Porque essa aqui é uma fórmula de PG. Essa aqui é uma fórmula da PA. Exercício número 23. O oitavo termo de uma PG é 256 e o quarto termo dessa mesma PG é 16. Calcule o seu primeiro termo. Então, nesse exercício aqui, os dados são que o oitavo termo é 256 e o quarto termo é 16. Eu preciso do primeiro. Só que para achar o primeiro termo, eu preciso da razão. Achar a razão Q. Então, vou pegar a fórmula da PG, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. No AN é o último termo, então é A8. No A1, como a razão para eles são os mesmos, vou colocar o primeiro sendo o A4. A razão Q elevada a 8 menos 4, que é os dois termos que eu tenho. Então, o oitavo termo é 256, o quarto termo é 16, 8 tira 4 dá 4. Então, dividindo aqui 256 por 16 é igual a Q elevado a 4. 256 dividido por 16 vai dar 16. 16 é igual a qual número elevado a 4? Então, o que aqui vai ser 2, que é a raiz quarta de 16. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, dá 16. Então, a razão é 2. Depois que eu descobri a razão, agora eu vou descobrir o primeiro termo, que é a pergunta aqui. Então, vai de novo para a mesma fórmula. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. No lugar do AN, vou colocar o oitavo, que é o último, 256. O A1, que é o primeiro, eu não sei. Aqui eu só usei o A1 valendo A4 para descobrir qual era a razão, porque a razão é a mesma para todos. Então, o A1, não sei. 2, 8 menos 1, que o N aqui vale 8, que é o oitavo termo, menos 1, que é da fórmula. 256 igual a 1. 8 tira 1 vai dar 7. 2 elevado a 7 vai dar 128. 256 dividido por 128 vai dar 2. Então, o primeiro termo aqui, no caso, vale 2. Exercício 24. Também é um exercício que caiu no SARESP. No começo do desenvolvimento embrionário, todos os tipos de células que irão constituir os diferentes tecidos originam-se de uma única célula chamada zigoto, ou célula-ovo. Por meio de um processo chamado mitose, cada célula se divide em duas, ou seja, a célula-ovo origina duas novas células, que, por sua vez, irão originar 4 outras, e assim sucessivamente. Após observar 9 ciclos, um cientista registrou 8.192 células. Assinale a alternativa que mostra o número de células que existiam quando o cientista iniciou a observação. Então, aqui manda usar a fórmula da PG. Tá? Então, eu quero saber, depois de 9 ciclos, qual é a quantidade inicial de célula. Quando que iniciou assinale a alternativa que mostra o número de células que existiam quando o cientista iniciou a observação. Então, aqui, no lugar, a fórmula é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. No lugar do AN, eu vou colocar quanto ele registrou no final, que é 8.192. Então, 8.192 igual a 1, eu não sei, que está perguntando quanto que ele iniciou. A razão, se está dobrando, então a razão é 2. O N em cima vai ser 9, porque eu quero saber depois de 9 ciclos. 9 menos 1.
que vai dar 8. Então, aqui, 2.192 igual a 1 vezes 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 dá 256. Então, eu vou dividir 8.192 por 256, eu vou saber quantos que tinha antes, que é 32. Exercício 22, uma questão do Saresp. O proprietário de uma loja de celulares projetou a evolução de suas vendas, imaginando que ela cresceria mensalmente segundo uma progressão geométrica de razão 3. Se no primeiro mês ele vendeu 185 celulares, pode concluir que ele terá vendido 14.985 celulares no... Então, no primeiro mês, ele vendeu 185. A razão da PG aqui é 3, então quer dizer que eu vou multiplicando por 3. Então, no primeiro mês, 185 vezes 3 dá 555, que foi vendido no segundo mês. No terceiro mês, 555 vezes 3 dá 1.665. 1.665 vezes 3 dá 4.995. Isso aqui foi vendido no quarto dia. Então, no quinto dia, 4.995 vezes 3 vai dar 14.985. Então, esse valor aqui foi obtido no quinto dia. Exercício 25. Observe a sequência numérica a seguir. Para que essa sequência seja considerada uma UPG, o valor do quarto termo deve ser... Então, aqui, se vocês observarem, para ser PG, eu tenho que dividir o segundo pelo primeiro para descobrir a razão. 6 dividido por 2 dá 3, então quer dizer que a razão aqui é 3. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, eu vou descobrir o número que vem aqui. Então, para ser PG, aqui tem que ser 54. 54 vezes 3, 162. Então, alternativa C.